Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Salvando o Mundo. Muito obrigada por você prestigiar o nosso trabalho, prestigiar a Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que a gente considera nesse canal. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso norte, é ela que nos ensina, é ela que mostra o caminho correto. E se você está aqui, é porque você quer ser uma pessoa correta, uma pessoa do bem. E eu agradeço muito que você esteja aqui hoje e em todos os outros momentos que nós participamos aqui de uma reflexão. E hoje daremos continuidade à nossa reflexão, tendo como base o Salmo 15. Ele começa assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Está lá no versículo 1. Esse é o tema geral dos nossos devocionais. E hoje nós vamos refletir sobre o versículo 5. Nós já refletimos sobre o versículo 1, 2, 3, 4. E hoje vamos refletir sobre o último versículo. Cada versículo responde a essa pergunta. E hoje a resposta é: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. A estabilidade dos que andam em integridade. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. O Salmo 15 ele descreve quem pode habitar no tabernáculo do Senhor. E o versículo 5 traz duas marcas de um coração inabalável. Não explora o próximo, não se corrompe por vantagens pessoais. Aqui o salmista não está falando apenas de economia, de dinheiro, mas de caráter, daquilo que fazemos quando ninguém está vendo e que revela quem realmente somos diante de Deus. Primeiro tópico: integridade como fundamento do caráter. Agora vou ler uma citação do livro Educação, página 57, que diz: a maior necessidade do mundo é o de homens. Homens que não se vendam, nem se comprem. Homens que no íntimo de sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a agulha ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Amém? Esta citação descreve exatamente o tipo de pessoa do Salmo 15, versículo 5. Ele apresenta pessoas que não se vendem, que não se corrompem, que não exploram ninguém. Esse é o homem, a mulher, o jovem que entra no tabernáculo do Senhor. 2. Não empresta com usura. A justiça, ela nasce do amor, não da conveniência. Deus nunca aceitou que as suas bênçãos fossem usadas para explorar ninguém. A pessoa que habita no seu santuário é aquela que não aumenta o sofrimento dos outros para obter vantagem. O caráter é poder. Está lá no livro Educação, página 225. Essa citação nos ensina que o verdadeiro poder espiritual nasce de um caráter íntegro. Quem empresta com justiça, quem ajuda com bondade, quem não tira proveito do necessitado, esse revela a força do caráter moldado por Deus. 3. Não aceita suborno contra o inocente. Ele tem uma consciência fiel. No reino de Deus, a consciência não está à venda. A minha consciência, a sua consciência não deve estar à venda. Não pode estar à venda. Se somos cristãos, nós não podemos ter uma consciência à venda. Ninguém e nada pode comprar nossa integridade. Ninguém pode comprar a integridade de quem teme o Senhor. Se você e eu tememos o Senhor, ninguém vai poder nos comprar, seja pelo ouro que for. Nada vai nos abalar, nada vai nos tirar da coisa correta. Nós vamos fazer sempre aquilo que é correto.
Em cada ato da vida, o cristão deve procurar representar a Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui nesse mundo. E se nós representamos a Cristo, nós temos que representá-lo da forma que Ele quer que nós o represente. Nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz que somos sacerdotes do Altíssimo. E se assim somos, nós temos que representá-lo muito bem na nossa vida. Isso significa não manipular, não mentir, não distorcer, não entrar em acordos injustos, não ceder à pressão da vantagem pessoal. O cristão verdadeiro representa Cristo em cada ato, inclusive nos bastidores da vida, onde apenas Deus vê. 4. A promessa nunca será abalado. Essa é a promessa final deste versículo. E essa é uma promessa poderosa. Quem assim procede nunca será abalado, diz o versículo. A integridade, a firmeza e a presença são qualidades que todos deveriam cultivar. Está no livro Educação, página 57. Ou seja, quem anda com integridade permanece firme, íntegro. Ele não se desvia. Quem vive na honestidade, ele é sustentado por Deus. Quem não se vende por vantagens é colocado por Deus em terreno seguro. A vida pode balançar, o mundo pode tremer, pode acontecer os vendavais que forem neste mundo. O justo, que tem um caráter formado por Deus, ele não se abala. E nós temos que aplicar tudo que a gente aprende. Não adianta eu ler a palavra de Deus, achar bonito, mas não aplicar. Simplesmente não vale nada. Nós temos que ler a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus e trazer para nós, para a nossa vida. A palavra de Deus é prática. Tudo que está aqui é prática. Quando nós aplicamos a palavra de Deus, somos pessoas melhores. E o Senhor, Ele está nos chamando para praticar a justiça nos pequenos detalhes. Praticar a justiça nos pequenos detalhes é viver a fé de forma concreta, prática, diária, silenciosa. É aquela santidade que ninguém aplaude, mas que Deus vê com alegria. Permanecer verdadeiros quando ninguém está vendo. Recusar qualquer forma de injustiça, mesmo que pareça vantajosa. Ajudar sem explorar ninguém. Manter a consciência limpa e sensível à dor do outro. O mundo precisa de pessoas assim. A igreja precisa de pessoas assim. A escola onde você trabalha, onde você estuda, a faculdade, precisa de pessoas assim. O lugar, qualquer lugar que você esteja nos tribunais desta vida, nos supremos dessa vida, nos governos dessa vida, deste mundo, lá precisa de pessoas assim. E se você é cristão, você tem que fazer a diferença nestes lugares. E a sua casa? E a minha casa? E os meus filhos? E seus filhos, seus netos? Precisam ver essa luz em você e precisam ver essa luz em mim. E Deus promete, se nós andarmos assim, Ele nos fará o quê? Inabaláveis. Aqui estão algumas formas simples e práticas e profundamente espirituais de viver a justiça no nosso dia a dia. Como praticar a justiça nas pequenas coisas? Primeiramente, ser verdadeiro nas palavras, sempre. Justiça começa com a verdade, mesmo nas pequenas frases. Muitas vezes nós pecamos nas nossas frases. Por exemplo, não exagerar histórias, né? Contar histórias exageradas, aumentadas, não distorcer as informações, é falado uma coisa, eu digo outra, não prometer o que não pode cumprir, não dizer estou chegando, quando ainda nem saiu de casa. Quantas vezes a gente faz isso, não é verdade? Estou indo, estou fazendo, mas nem está se mexendo, nem está se mexendo. Que o nosso sim seja assim, como diz Jesus em Mateus 5,37. Parece simples,
Mas isso também é justiça, sabia? 2, cumprir compromissos, mesmo que ninguém cobre. Você não precisa de ninguém te cobrar para você cumprir os seus compromissos. Honrar horários, pagar o que você está devendo, devolver o que você pediu emprestado. Isso é viver o Salmo 15 na prática. É a retidão silenciosa do dia a dia. É aquilo que nós fazemos todos os dias, todos os momentos, no nosso cotidiano, na nossa vida diária. 3, tratar todos com respeito, incluindo os invisíveis. Justiça aparece no modo como tratamos o atendente do mercado, o caixa, o gerente, a pessoa que limpa a nossa rua, não é verdade? Os que servem no restaurante, os que discordam de nós. Muitas vezes a gente discorda, nós somos seres humanos que temos ideias diferentes, não é verdade? E nós acabamos que nós nos discordamos um do outro, mas nós, o que isso acontece? Nós nos respeitamos. Por que o mundo está tão polarizado, vive em brigas e discussões? Por quê? Porque não se respeitam, não respeita a ideia do outro. Não tem, não tem esse respeito pelo ser humano, pelo próximo. E muitas vezes nós cristãos também fazemos isso. Esse mundo, ele tem mais cristãos, tem muitos cristãos, tem bilhões de cristãos. Não era para esse mundo ser melhor? Se realmente fôssemos cristãos? É para pensar, não é verdade? Porque o verdadeiro cristão, ele pratica a palavra de Deus. E nós estamos aqui para isso, para praticar a palavra de Deus. Quem não pode retribuir nada a nós merece nosso respeito. O justo trata todos com honra, desde o maior ao menor. Não há distinção, nós temos que tratar todos com honra, todos com justiça. Não podemos fazer acepção. 4, ser generoso sem fazer diferença entre as pessoas. Justiça não escolhe quem merece amor. Ela ama dividir o pouco que tem, ajudar sem esperar reconhecimento, dar atenção a quem é ignorado. Pequenas sementes geram grandes frutos. 5, não participar de fofocas. Justiça é também proteger a reputação do próximo, seja ele quem for. Devemos recusar ouvir, recusar comentar, recusar repassar. Ficar calado por amor é justiça. Cristãos verdadeiros não repetem o mal. Não devemos repetir aquilo que é mal. Devemos nos manter calados quando não temos mais nada para dizer. Isso agrada a Deus. 6, ser justo no uso do dinheiro. Mesmo nas pequenas compras, não pedir desconto injusto, não enganar o vendedor, não usar serviço sem pagar, não aproveitar brechas para levar vantagem. Justiça financeira é espiritualidade na prática, é prática. 7, ajudar sem explorar. Como diz o Salmo 15, 5, justiça é não emprestar para ganhar vantagem. Ou seja, emprestar cobrando juros altíssimos. Isso não pode, isso não agrada a Deus. E você sabia que a Bíblia diz que quando você emprestar seu dinheiro ao seu parente, você não deve cobrar juros? Verdade, você não deve cobrar juros. Não manipular emocionalmente as pessoas, não exigir retribuição por favores. Eu fiz isso para você, agora eu quero que você retribua. Você está me devendo uma, hein? Não é assim? Não, ninguém está devendo nada. Quando o cristão faz o bem, ele não pode estar esperando receber nada de volta. Ele não tem que ter retribuição desse favor que ele fez. Ele não deve se aproveitar de quem está fragilizado. É amar sem anexar condições,
cobranças, expectativas ou segundas intenções. 8. Fazer o certo mesmo quando ninguém vê. Por exemplo, a marca de um justo, ele é a coerência, uau, no escondidinho, no secreto. Devolver o troco a mais. Se você recebeu um troco a mais, devolve. Não fure fila, não cole, não use atalhos desonestos, não trapaceie em formulários ou documentos, como, por exemplo, não trapaceie no imposto de renda para poder restituir mais ou pagar menos. Não importa o que vão fazer com o seu dinheiro, com aquele dinheiro. O que importa é você ter uma consciência limpa diante de Deus. É isso que importa. Não fazer a coisa errada. É o que Deus quer. Que sejamos melhores que eles. Melhores que o mundo. O justo age por princípio. Ele não age por conveniência. 9. Ser justo em casa, até nas pequenas tensões. No trato com cônjuge, filhos, netos, família. Você não deve levantar a voz injustamente. Pedir perdão quando erra. Você deve pedir perdão quando erra. Não usar palavras duras só porque está cansado. Não fazer acepção entre os filhos, entre os netos, seja lá que tipo de acepção você faz. Não deve ser feito. Não devemos tratar um melhor que o outro. Nós temos que tratar todos iguais. Dar amor a todos. Tratar com justiça a todos. Ter um lar justo, um coração justo. É isso que Deus quer. Ele quer que nós brilhemos neste mundo, sejamos luzes neste mundo. A própria palavra diz que nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, nós temos que dar sabor a este mundo. 10. Praticar bondade discretamente. Jesus disse que a mão esquerda não deve saber o que a direita faz. Está lá em Mateus 6, versículo 3. Isso é justiça silenciosa. Pagar uma conta de alguém sem ninguém ficar sabendo, sem assinar nada, sem aquela pessoa não ficar te devendo por causa daquilo, mas fazer aquilo por amor, porque você está ajudando. Levar uma cesta ou uma ajuda a uma pessoa que está necessitada, sem se identificar, sem precisar estar filmando para mostrar para todo mundo no Instagram ou na rede social. Não é isso que Deus quer. O importante é o que Deus está vendo no seu coração, se você está fazendo aquilo autenticamente, com amor, ajudar alguém que nunca conseguirá retribuir. Não adianta você ajudar alguém que vai te retribuir aquela ajuda, mas vai lá para aquela pessoa que nunca vai ter essa condição de te retribuir. Isso é amor. Justiça humilde é o que brilha mais no céu. Essa é a justiça da humildade. Concluindo, a justiça de Deus se manifesta mais nas pequenas ações do que nos grandes discursos. É nessas atitudes diárias que o Espírito Santo molda o meu e o seu caráter, para sermos inabaláveis, como o Salmo 15 promete. Nós devemos ser a luz para iluminar esse mundo escuro que hoje está em trevas profundas, que hoje está cada dia mais mergulhando num abismo de escuridão. Mas nós que dizemos amar a Cristo, a seguir a Cristo, nós temos que ser essa luz. E a luz é fazer tudo o que a palavra de Deus nos ensina. E a nossa oração seja sempre: Senhor, cria em mim um coração íntegro, um espírito firme, não corrompido, uma consciência reta e limpa. Livra-me de toda forma de injustiça. Ensina-me a ajudar sem exigir, a servir sem explorar, a permanecer verdadeiro mesmo quando o mundo inteiro se dobra. Forma em mim o caráter de Cristo para que eu possa habitar em tua presença e permanecer inabalável até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se essa mensagem te ajudou a ser uma pessoa melhor, dê seu like, faça sua inscrição, ative o sininho e compartilhe essa mensagem. Faça parte desse canal, nos ajudando a pregar a palavra de Deus. E nunca se esqueça das palavras de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de
de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até o próximo devocional, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.